Henker que vive duas vezes. Capítulo 283. Tritão, 8. Equipe, HH, quintas, e a Rico, 12 avos. S. Mais rápido, mais. Não posso ir mais rápido que isso. S. Estava uma bagunça acima do convés. O navio fantasma estava se movendo mais rápido do que nunca depois de entrar no 28º andar. Os espíritos do vento sopraram seus ventos atrás deles, e os velhos monstros humanos canibais estavam correndo. Era uma velocidade rápida que a maioria dos barcos nunca seria capaz de alcançar, mas o Waltz os estava aproximando facilmente. No início, ela era apenas um pequeno ponto, mas agora eles podiam ver seu corpo claramente. Pupupung. Os jogadores dispararam os canhões em advertência. As balas de canhão voaram para o Waltz com o poder mágico e as habilidades dos jogadores, mas o Waltz apenas as afastou como se fossem moscas. Quaquaquang. As balas de canhão explodiram no ar assim. Explosões soaram e fumaça preta se espalhou. O Waltz passou por tudo isso. SS. Foi uma aparência assustadora para os jogadores e para os monstros humanos canibais. Para eles, o Waltz parecia um desastre invencível. Era compreensível porque o Waltz tinha o rosto enrugado, exalando uma aura imensa. Com a arrogância da tribo de um chifre e o medo do dragão que apenas um meio-dragão poderia ter, ela governava como o novo medo da torre depois da Rainha do Verão. É claro que eles ficariam assustados porque tal ser estava voando em sua direção. Nesse ritmo, eles afundariam no Rio das Almas junto com o barco. Então, eles se tornariam como os fantasmas que flutuavam no rio. Eles não sabiam o que fazer. Mesmo assim, Reid não desistiu. O sangue escorria de sua boca e seu cabelo estava mudando de prateado para branco seco. Mas ela continuou a mover o navio. Olhando para ela, Yon-Woo levantou-se lentamente. Ele havia desmaiado nos braços do Duque Ardbad mais cedo e agora recuperou um pouco da consciência. Seu corpo estava sendo curado. Porém, sua energia ainda não estava completamente restaurada e seu corpo estava pesado, como algodão na água. Você não pode ficar de pé assim. Reid tentou impedi-lo de se levantar, mas Yon-Woo a interrompeu friamente. Por que você me salvou? Reid não respondeu por um momento. Você poderia ter me deixado para trás. Yon-Woo realmente não entendeu a decisão de Reid. Quando o corpo primordial de Waltz apareceu pela primeira vez, ele começou a pensar em como poderia sair dessa situação. Ele não imaginava que receberia a ajuda de Reid de repente. Ele pensou que ela teria escapado enquanto ele lutava com Bentek. Ele conseguia entender se era Fante ou Edora, mas nunca considerou que Reid ajudaria. Foi por isso que ele estava curioso. Por que ela o salvou? Foi para conseguir algo dele ou para retribuir a generosidade que demonstrou na ilha? Talvez fosse algo em que ele deveria pensar quando Waltz não os estava seguindo. Mas esse era um assunto importante para Yon-Woo. Confie em estranhos. Era como uma tarefa difícil para a qual ele não conseguia encontrar a resposta. Porque não quero ser como alguém. Quem? Sim. Reid acenou com a cabeça pesadamente e continuou. Isso é tudo que posso dizer. Sem querer, Yon-Woo sorriu. A resposta que ele esperava não saiu. Parecia que ela tinha seu próprio trauma. Cabelos prateados e aqueles olhos. Acho que pode ser isso. A lendária família Frey que já governou os Altos Elfos. Eles já foram chamados de Guardiões da Árvore do Mundo, e estavam mais próximos do sangue divino do que a tribo de um chifre. No entanto, a tragédia de sua família não só levou à sua morte, mas também secou a Árvore do Mundo. Essa tragédia pode ter sido a razão pela qual Reid tinha crenças tão fortes sobre companheirismo. No entanto, foi uma resposta suficiente para Yon-Woo. O trauma empurrou as pessoas para o canto, mas também pode se tornar a motivação para algo novo. O trauma fez de Yon-Woo o que ele é hoje. Suponho que posso confiar em você desta vez. O que? Yon-Woo ignorou Reid e se levantou. Seu corpo gritou com ele, mas a dor clareou sua mente. Ele podia sentir que tinha sido arrogante. Ele pensou que a maioria dos jogadores seria fácil de derrotar, mas não foi o caso. Ele ficou feliz por receber um desafio. A fera que foi liberada dentro de seu coração, o monstro, havia crescido e estava mais livre do que antes. Claro, ele não teria se deixado engolir pelo monstro. Ele deixou seu corpo para o monstro enquanto sua cabeça permanecia fria. Ele lançou olhos dracônicos e percepção extrasensorial ao mesmo tempo. Enquanto ativava a diferença de tempo, ele pensou em uma fuga dessa situação. Felizmente, havia uma maneira. Um lugar para proteger seu corpo da perseguição de Waltz. Mas o problema é como vou perdê-la e fazê-la nos seguir até lá. E também não sei a localização exata. Ele não conseguia pensar em uma maneira fácil de chegar àquele lugar. Ele tinha um destino, mas sentia que estava bloqueado pela neblina. Eu ainda tenho que tentar. Obviamente, Yon-Woo não estava planejando lutar contra Waltz nessa condição. Mesmo que ela fosse um corpo primordial, ela ainda era muito mais poderosa que ele. Eu tenho que usar esse caminho. Além do território de sua percepção extrasensorial, em uma área marítima não muito distante, ele podia sentir uma frota em grande escala aproximando-se deles em ritmo acelerado. A princípio, ele pensou que Tritão estava voltando, mas quando olhou de perto, eles eram completamente diferentes.
Eles pareciam mais com o 92º Esquadrão do que com Tritão. Yon-Woo pensou que eles poderiam ser daquele regimento de fantasia ou como eram chamados. Se sim, era uma coisa boa, mas mesmo que não fossem, era óbvio que eram uma tripulação pirata, então não seria ruim trazê-los para esta situação. Essa personalidade. Shannon murmurou para si mesmo lendo os pensamentos de Yon-Woo. Mas Yon-Woo fingiu não ouvir e puxou Vigrid para fora do subespaço. Tixin. A pedra filosofal girou com poder mágico. Felizmente, seus núcleos superaquecidos estavam funcionando normalmente após o descanso. Logo, o Waltz estava bem em cima deles. Agarrando Vigrid firmemente em suas mãos, ele se posicionou e baixou-o. Onda de fogo. Fogo sagrado. 72 Bian, NYE, Biuk. Um raio veio do céu quando as 3 habilidades foram combinadas com as 8 espadas extremas. Foi um ataque com toda a sua força restante. Quaquaquang. KRRRR. Inútil. O corpo primitivo de Waltz bufou quando foi atingido por um raio. À medida que seu corpo primitivo foi dividido em 2, sua força diminuiu, mas não o suficiente para ser ferida por aquele raio impotente. Foi simplesmente irritante. O Waltz ergueu as mãos no ar. No espaço destruído, relâmpagos se espalharam ao seu redor. Os pedaços quebrados do relâmpago pousaram na superfície do solo e uma coluna de água subiu, com vapor branco subindo. KRRNG, Krung, KRRRRR. No entanto, mesmo que seu ataque tenha sido inútil, Yon-Woo continuou a derrubar Fire Lightning. As mãos de Waltz se moveram mais rápido. Flores de ameixa sopravam no ar e seu forte perfume flutuava. 20 flechas de flores de ameixa. Com apenas um golpe de sua mão, 20 sombras foram criadas, e o espaço ao redor de Waltz foi cortado enquanto o relâmpago caía indefinidamente. Uma luz intensa que foi suficiente para cegar as pessoas iluminou o mundo. Dentro dele, não havia um único raio que ferisse Waltz. Apenas um cheiro agradável de flor de ameixa flutuava ao seu redor. Mesmo nessa situação, o ataque de Waltz não diminuiu. Ela estava perto o suficiente do Ghost SHP para alcançá-lo se saltasse no ar. Ela podia ver Yon-Woo parado na cabeceira do barco. Então. Clarão. KRRRR. Como se todos os raios com os quais Waltz havia lidado até agora estivessem condensados, um intenso relâmpago de fogo choveu sobre ela. Waltz percebeu que isso era o que restava de suas forças e ela fez uma pausa, recuperando o fôlego. Isso não era algo que ela pudesse cortar facilmente. Parecia que ela teria que quebrá-lo com um golpe, justo quando ela estava prestes a. O que? O raio que parecia que iria cair sobre ela de repente mudou de direção e caiu em outro lugar. Waltz não sabia o que Yon-Woo estava planejando e virou a cabeça inconscientemente nessa direção. Naquele momento, Waltz pôde sentir que o outro corpo primitivo que estava conectado a ela foi cortado. O último relâmpago de fogo caiu sobre o corpo primitivo com o qual o Duque Ardbad estava lidando. Claro, não foi que o fogo e relâmpago tenha capturado seu corpo primordial. No entanto, foi uma surpresa suficiente, e o Duque Ardbad não perdeu a chance que lhe foi dada. Ele imediatamente cortou o pescoço do corpo primordial. À medida que o corpo primevo desmoronava, seu poder repulsivo foi entregue à valsa perto do navio fantasma. Gole. Waltz vomitou sangue involuntariamente. Sua forma estava desaparecendo. Nesse ritmo, seu corpo primordial restante também seria destruído. Ela tentou controlá-lo quando um portal se abriu de repente acima de sua cabeça. Sua vadia parecida com um rato. O Duque Ardbad caiu, derrubando sua espada bastarda gigante. Ele apareceu usando um pergaminho de teletransporte. Todo o seu corpo estava ensanguentado, mas seus olhos estavam brilhando. Seu orgulho foi pisoteado quando ela ousou brincar com ele. Waltz cruzou os braços antes que pudesse controlar seu corpo. Uma lâmina condensada com poder mágico caiu sobre ela, e o impacto da colisão abalou o Rio das Almas mais uma vez. Então, a névoa que a cercava recuou repentinamente e ela pôde ver claramente ao seu redor. Aproximadamente 100 navios circulavam em torno de Waltz e Duque Ardbad. Eles tinham o símbolo de uma cruz com uma espada abaixo dela. Foi o segundo esquadrão do Regimento Fantasia, o Illusion United, que seguiu Kreutz. O Regimento Fantasia pareceu surpreso com os 2 que caíram repentinamente do céu, mas eles rapidamente recuperaram os sentidos e apontaram todos os seus canhões para Waltz. Quaquaquang. Os canhões então dispararam como um só. Acumulador RRRR. Waltz procurou Yon-Woo com uma voz furiosa, cercada por inúmeros ataques. Capitão. Kreutz assentiu ao ouvir o grito de seu subordinado. Ele correu freneticamente para cá depois de ouvir que Tritão, a Terra do Sangue e o Dragão Branco estavam atrás de Yon-Woo, mas no lugar onde ele havia seguido Yon-Woo, ele viu um Duque Ardbad e uma valsa ensanguentados. Ele ficou muito surpreso com eles, mas moveu-se com calma e apontou os canhões para eles. Parecia que eles estavam perseguindo Yon-Woo. Foi estranho porque ele não viu Tritão, mas o mais importante, ele teve que ganhar tempo para Yon-Woo escapar. Kreutz assentiu com seu elmo prateado. A secretária ao lado dele gritou com seus subordinados. Atirar, não deixe nenhum deles vivo. Pupupung. O ataque mágico criado por artesãos que tinham a qualificação mestre voou contra Waltz e Duque Ardbad.
Estamos fora? Depois de escapar do campo de batalha com Waltz, Duque Arbad e o Regimento Fantasia, os passageiros do navio fantasma suspiraram de alívio. Plop, Dylan, Jun e o resto dos jogadores sentaram-se no chão, com os joelhos fracos. Enquanto escapavam, eles não conseguiram relaxar porque pensaram que Waltz poderia voltar. No entanto, Waltz não apareceu mesmo depois de 1 hora, e eles conseguiram recuperar o fôlego. Suas pernas pareciam bambas, suas mãos ainda tremiam. Heidi era a mesma, ela apenas respirou, apoiando-se em uma coluna. O uso do poder mágico e de seus espíritos a levou ao seu limite. Por causa disso, os cabelos e olhos prateados que ela escondia foram revelados. Mas era óbvio que ela teria se tornado outro fantasma vagando pelo rio se não tivesse se esforçado tanto, então ela não se arrependia. Além disso, ela ficou aliviada por poder fazer uma escolha diferente da de seu pai. Depois que ela recuperou o fôlego e se acalmou um pouco, ela levantou a cabeça. Ao longe, ela podia ver Yon-Woo sentado na proa do barco olhando para o oceano. Depois de fugir da valsa, Yon-Woo ficou sentado ali e não se mexeu. Ele é provavelmente a pessoa mais exausta aqui. Ele está bem? Não havia como ele estar. Quando ele foi levado para o barco pela primeira vez, seu estado era crítico. Mas o fato de ele não baixar a guarda significava que sua mentalidade era excelente. Que tipo de vida ele levou? Heidi queria perguntar a Yon-Woo se ela poderia ajudá-lo em alguma coisa, mas ela não poderia abordá-lo facilmente, caso ele fosse incomodado. Ela ainda estava hesitante quando Yon-Woo olhou de repente. Seus olhares se encontraram. Heidi, certo? O que? Sim. Você está se sentindo um pouco melhor? Sim, o suficiente para se movimentar. Ele estava prestes a ordenar que ela fizesse alguma coisa? Heidi assentiu e explodiu. Mas. Então vou deixar o resto para você. Eu defino o destino, então você não precisa se preocupar com nada. O que? Antes que Heidi pudesse perguntar, Yon-Woo de repente se lançou para frente. Ela correu para pegá-lo. Baque. O rosto de Yon-Woo caiu em seu peito. Ela podia sentir seu corpo pesado e firme. Sekain? Heidi chamou seu nome cuidadosamente, mas não houve resposta. Quando ela olhou mais de perto, viu que ele havia desmaiado. Ela podia sentir sua respiração leve. Ah, então ele era humano, afinal. Ela pensava que ele era um monstro porque esse era o único lado dele que ela tinha visto até agora. Mas não era o caso. Ela se sentiu um pouco mais próxima dele. Descanse bem. Heidi colocou a cabeça de Yon-Woo no colo para que ele pudesse descansar mais facilmente e acariciou seus cabelos. Os espíritos voaram ativamente para ajudá-lo a dormir. Seus cabelos esvoaçavam com a brisa suave. Apenas. O destino deles era a ilha de Bailuk, que provavelmente ficava em algum lugar próximo. Enquanto isso, um monstro potente que havia se afastado de Yon-Woo pegou algo do rio enquanto nadava. Kikikiki. Quão feliz seu dono ficaria se visse isso. Um monstro potente já se sentia bem imaginando seu dono elogiando. O que ele encontrou foi o braço direito decepado de Bentek.